Opa! Olá, seja muito bem-vindo para a nossa live diária das 10 horas da manhã, a nossa live de aquecimento para a nossa semana Triplique as Suas Reservas. E na live de hoje eu vou apresentar para você quais os pontos que você deverá levar em consideração antes de precificar as suas diárias, para que você consiga se manter mais competitivo, atrativo e lucrativo. Conhecer o passo a passo vai te deixar mais próximo de triplicar as tuas reservas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Eu me chamo Felipe Lagreca. Se você estiver assistindo a minha live pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Preço, formas de pagamento e taxas são responsáveis por influenciar os hóspedes em 92%. Ou seja, 92% dos hóspedes são influenciados de acordo com preço, formas de pagamento e taxas. E muitas vezes você possui uma hospedagem muito boa, só que o preço pode estar errado. Em que sentido? Ele pode estar para mais, onde a percepção de valor, né, que você entrega os benefícios, não estão se sobressaindo, ou você está com um preço errado para menos, onde você está deixando de aumentar a sua receita e, consequentemente, o seu lucro. Então, a precificação não tem muito mistério. Ou está errando para cima, ou está errando para baixo. E aí eu quero mostrar para vocês quais são os pontos que vocês têm que levar em consideração. Por quê? Porque todo meio de hospedagem, na precificação, ele se assemelha. Óbvio que vocês sabem que hotéis e pousadas, eles têm algumas características pelo fato de terem uma estrutura maior, custos maiores, mais diárias para vender. Então, eles têm uma precificação um pouco diferente da precificação que tem um anfitrião. Mas, a grosso modo, todos eles, né, precificam de forma muito similar, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa entender, isso é praxe. Quem já me conhece, quem já segue as minhas lives, quem acompanha meus conteúdos, sabe que não é possível você precificar se você não conhece o seu cost par. Aí você, cara, cost par? Eita, deixa eu colocar aqui até o tema que eu esqueci de colocar aqui no Instagram. Aqui, ó. Pronto. Agora, para quando as pessoas entrarem já saberem o que é. Para você precificar, você precisa conhecer o seu cost par. Aí você, cost par, Lagreca? Cost par é a sigla em inglês, que significa Cost per Available Room, ou seja, custo por quarto disponível. Ou, você como anfitrião, custo por imóvel disponível. Seja um apartamento, uma casa, um flat, enfim. Você tem que entender esse custo. Quanto custa o seu imóvel dormir vazio? Quanto custa o seu apartamento, no seu hotel, na sua pousada dormir vazio? Por que você tem que saber disso? Porque o cost par, né, que é o custo do quarto vazio, ele é a base que você precisa saber para você precificar, porque você já entende que quando você conhece o custo do seu imóvel fechado, o custo do seu quarto vazio, você sabe que não pode vender abaixo disso. E isso traz vários pontos positivos quando você conhece o seu cost par, que é o custo do quarto vazio. O que é que você sabe? Você sabe que não pode vender abaixo disso. Você sabe até onde você pode chegar numa negociação, quais são as suas margens, como que você trabalha isso. Então, isso te dá uma certa inteligência e uma certa flexibilidade, tá? Se você é um anfitrião, provavelmente você deve estar escutando isso pela primeira vez. Hotéis e pousadas deveriam saber disso, mas eu entendo que a grande maioria não sabe. Por quê? Porque os livros não falam sobre isso. É muito difícil você encontrar um conteúdo sobre isso. Então, eu aprendi isso na prática, no dia a dia, batendo cabeça com o meu inconformismo. Eu disse assim, cara, esse cara só falava para mim assim, não posso vender abaixo da diária média. Mas, cara, diária média não paga conta, porque às vezes você está com uma diária média tão alta, mas a ocupação está tão baixa, e por que esse cara está dizendo que não pode vender abaixo da diária média? Por que ele não ganha no volume? É uma das estratégias. Então, isso de tanto martelar na minha cabeça, eu pesquisei e encontrei. Tanto é que se você está me seguindo agora, você está assistindo essa gravação, você está acompanhando o meu perfil pela primeira vez, você sabe que eu sou o único especialista que estou na internet que falo sobre cost par, sobre heavy par, sobre profit par. Só eu falo sobre isso. Então, você entender o seu custo de par é o primeiro ponto para você precificar. Não adianta eu chegar aqui e trazer uma fórmula mágica para você e você, ai, cara, agora eu já sei como é que precifica. Sabe de nada, porque se não sabe o custo de par, você não sabe precificar. Então, um dos grandes erros que os gestores cometem qual é? Eles acham, eles pensam
que pelo fato de o imóvel dormir fechado, não tem custo nenhum. Não, pô, o imóvel dormir fechado. Não gastei nada. Não ganhei, mas não gastei. Será mesmo que você não gastou? Preste atenção comigo. Quando o teu imóvel dorme fechado, existem os custos fixos. O aluguel, se você é um anfitrião, alugou o apartamento, está sublocando. Ou se você arrendou um hotel, uma pousada. Se ele dormir vazio, sem hóspede, o aluguel ou o arrendamento, você vai pagar proporcional? E se teu imóvel, teu hotel, a tua pousada, ou teu apartamento, a tua casa temporária for financiado, tiver aquelas parcelinhas do banco, quer dizer que se ele dormir vazio, a parcela vai ser descontada também, é proporcional, é pro rata. E o condomínio? E o IPTU? E o funcionário do hotel e da pousada? Ou o teu funcionário lá que cuida da tua casa, teu caseiro? E aí? E a internet? E a TV a cabo? E aquele empréstimo que você pegou para você fazer a sua operação funcionar? Isso não tem custo, não? Então, ou seja, quando o teu imóvel dorme vazio, você está pagando para que ele continue em operação. Existem 4 cenários para isso. Ou você dormiu vazio e você tirou o dinheiro do bolso, aquele percentual. Ou você vendeu abaixo do custo do quarto, que você desembolsou um pouco menos. Ou você empatou, vendeu ele, né, no custo exato. Ou você vendeu acima, que é o cenário ideal. Então, são 4 situações. E você entende que os seus custos fixos, eles diminuem à medida que a sua ocupação aumenta. Ou seja, quanto maior for a sua ocupação, os seus custos fixos diminuem. Porque, como o próprio nome já diz, custo fixo é custo fixo. Não tem mistério. Custo fixo é custo fixo. Então, quanto mais a minha ocupação aumenta, mais ela vai diluindo nas diárias. Porém, o que é que vai aumentar? Os custos variáveis. Por quê? À medida que a minha ocupação aumenta, aí os meus custos variáveis aumentam. Por quê? Porque o consumo de água vai ser maior, a energia, impostos, né? Você que é hotel e pousada tem que pagar o imposto lá, o simples. Se você é anfitrião, você tem que pagar a alíquota do IR, né? A lavanderia, porque você vai ter que lavar um enxoval, né? A não ser que você esteja lavando, né? Você tem a lavanderia própria, mas de todo jeito vai gastar água, vai gastar energia. O café da manhã, se você é hotel e pousada, ou o kit de boas-vindas, se você é um anfitrião, a diarista, o material de limpeza, água sanitária, desinfetante, tudo isso conta porque são os custos variáveis. Então, os custos fixos mais os custos variáveis, mais o meu salário, que é o meu prolabore, representam o meu custo quarto vazio. Basicamente, essa é a base do cálculo. É a base do cálculo para representar o custo do meu quarto vazio. E aí você entende que os custos variáveis, que às vezes está na sua cabeça, que eu estou trazendo uma aula um pouco mais completa para que você saiba precificar. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer, precifica assim, faz isso. Não, que é o que a maioria das pessoas faz aí. Olha na tua região quanto que os imóveis custam e aí você precifica igual. Porra, mas isso não é precificação estratégica, isso é copiar os outros. Isso é dar Ctrl-C, Ctrl-V. É a mesma coisa na escola, tu pegar a prova do teu coleguinha da frente e deixa eu ver qual foi a opção que tu marcou. Tá copiando, porra. Isso não é estratégia. Cada um tem um custo diferente. Cada um tem uma realidade diferente. Entende? Cada um, às vezes, um co-anfitrião que ganha 15%, o outro que ganha 30%, aí às vezes um imóvel tem parcela, o outro não tem, às vezes um imóvel tem água de poço, o outro não tem, um tem energia solar, o outro não tem, e eu tô copiando meu coleguinha. Que cabeça de jirico é essa? Que é o que mais tem aí, né? Dizer, copie, veja qual é o preço dos imóveis da sua região. Beleza, eu também não posso fechar meus olhos e dizer assim, eu só olho para os meus custos fixos e precifico com base no meu, sem olhar os concorrentes. Aí também beira loucura. Calma lá, alto lá. Não é isso que eu estou também te dizendo. Mas eu tenho que ter uma noção de onde eu estou pisando, no meu território. Então, entenda que os custos variáveis, a gente projeta a ocupação que vai acontecer no próximo mês. A expectativa, porque você deve estar na sua cabeça, cara, como é que eu vou calcular meus custos variáveis se a ocupação nem aconteceu? Como que eu vou fazer isso? Porque a gente projeta, como qualquer empresa de venda. Eu projeto que eu vou vender 100 garrafas dessa no mês. Então, eu vou trabalhar para vender. Eu não vou esperar e vou ver. Chegou o final do mês, eu só vendi 60. Não, eu vou projetar.
Eu vou trabalhar e vou direcionar esforços e estratégias para atingir o objetivo que eu quero. Então, a minha despesa variável vai de acordo com a minha taxa de ocupação que eu projeto. Se eu sou um anfitrião e quero ter 70% de ocupação, eu sei que eu preciso vender 21 diárias. Se eu sou um hotel, uma pousada, que eu tenho 10 quartos e eu preciso vender, eu tenho que ter 70% de ocupação, eu sei que eu tenho que vender 210 diárias. Então, o primeiro ponto é isso. É os custos fixos, que eu já sei, já estão mapeados, meus custos variáveis, que eu vou fazer a projeção de quanto que eu vou vender, eu já vou ter mais ou menos a noção de quanto que eu vou gastar em cada um, de acordo com a projeção que eu vou fazer, certo? Porque aí eu já vou ter uma noção de calcular o custo do meu quarto vazio. Beleza? E outro detalhe que vocês sabem, que um planejamento de um meio de hospedagem, ele não acontece mensalmente. Por quê? Porque vão ter meses, por exemplo, tem regiões, por exemplo, Ubatuba. Ubatuba é uma praia em São Paulo, né, próximo, né, de Paraty, que é uma praia do Rio de Janeiro, mas vocês sabem que Ubatuba tem períodos e épocas do ano que Ubatuba só chove, que não tem demanda, ninguém vai para a praia chovendo. Então, eu tenho que entender que ali vai existir uma lei da compensação, ou seja, o que eu vou vender muito no verão agora, que eu vou bombar, eu vou ter que pegar esse faturamento, essa minha ocupação, mas vou ter que distribuir ela no ano. Por isso que o faturamento é feito de forma anual. E quem é que explica isso para vocês? Quem que explica isso para vocês? Ninguém. Ninguém fala sobre isso. Por isso que aqui eu trago as estratégias mais avançadas para quem quer triplicar reservas. Esse é o ponto. Por exemplo, aqui no hotel, quando eu cheguei aqui no hotel, esse hotel aqui estava com diária de R$196. Boa, Aline, Uba-chuva, é verdade, Uba-chuva. Eu tenho vários alunos que têm apartamento em Ubatuba, que têm pousadas em Ubatuba. Quando eu cheguei aqui nesse hotel, a diária aqui custava R$196. A ocupação daqui, cara, baixa. Não era baixa, não, era referência. Era 10, 15% no mês. Baixa. Por quê? Porque a precificação estava errada. E aí a gente começa a fazer um estudo, a entender o que é que o hotel tem, como é que eu posso aproveitar. E aí eu vejo que o hotel tem água de poço, que o hotel tem energia solar, que é um hotel econômico, mais custo-benefício. Ele tem as duas, porque é um hotel simples, mas é um hotel que está muito bem localizado, está no coração do ponto turístico da cidade. Então ele é um custo-benefício. Eu estou a 30 metros da praia, mas ao mesmo tempo eu sou um hotel econômico. Mas eu estou numa região, numa localização muito privilegiada. Apesar que eu estou ao entorno de hotéis aqui que são um padrão acima do meu. São hotéis que são 4 estrelas, 5 estrelas, são hotéis que oferecem mais serviços. Então eu tenho que saber me posicionar. Mas para eu saber o preço que eu vou encaixar, eu tenho que entender as despesas do hotel aqui. Então eu sei que o meu custo do quarto vazio aqui é em torno de R$42. Então, pô, R$42 é o custo do meu quarto. Porque são 51 quartos que eu tenho aqui dentro. Ou seja, se eu multiplicar 51 vezes 30, eu tenho mais de 1.500 diárias para vender. Se eu diluir isso no número de funcionários que eu tenho aqui, com as manutenções que eu tenho, com os impostos que eu pago, com todos os custos, eu sei que o custo do meu quarto aqui vai R$42. Pronto, beleza. Aí, por que justifica eu vender a minha diária por 196, 198? Cara, é muito grande a diferença. Então, quando eu começo a trabalhar uma estratégia e caio os preços daqui, eu começo a trabalhar tarifas de 120, 130, tem épocas do ano que eu trabalho uma tarifa a 98, 92, mas eu estou bem acima da minha margem de contribuição. Por quê? Porque a estratégia aqui, eu vou chegar lá depois, no decorrer da live, porque a minha estratégia aqui é ganhar no volume. Por quê? Porque eu não tenho muitos diferenciais. Eu sou um lugar limpo, organizado, manutenções em dia, bem localizado, mas eu não tenho muitos serviços aqui. Por quê? Porque como são muitos quartos, se eu for gerar uma percepção de valor muito alta aqui, eu vou ter que fazer um investimento muito grande. E como é um imóvel, né, digamos, um hotel antigo, talvez eu não consiga gerar essa percepção de valor. Então, talvez eu vou colocar o dinheiro, mas eu não vou conseguir subir a minha diária quanto eu espero. Então, na situação que tá bom, porque eu estou ganhando no volume. Então, hoje eu consigo ter uma diferença. Se o meu custo-pau, o custo do meu quarto vazio é 42 e eu vender ele aproximadamente por 100, eu estou ganhando R$58. A grosso modo, obviamente, eu tenho que descontar o imposto. Né? Eu tenho uma alíquota de imposto. Mas está lá dentro. Então, você entende que esse é uma das funções que eu preciso para saber precificar. E agora, né, na nossa querida aula que eu vou fazer isso, fazia tempo que eu não fazia isso. Ó, papel e caneta na mão, turma. Aqui, ó. Papel e caneta na mão. Vamos anotar que agora vem
pedrada de conteúdo. Vamos lá. Primeiro ponto. O que é que eu preciso saber, Lagreca, para precificar? O que é que eu preciso saber para precificar? Custo do quarto vazio. Dentro do custo do quarto vazio, a gente acabou de falar. Custos fixos, custos variáveis e o seu prolabore, o seu salário. Você tem que se pagar. Mas se pagar não é ser patrão, não, tá? Não é porque agora eu sou o dono do meu negócio, porque agora eu sou um anfitrião, eu sou um co-anfitrião, porque agora eu arrendei uma pousada, arrendei um hotel e agora meu salário é 20 mil. O mercado te paga esses 20? Ou porque tu virou patrão e agora tá ganhando 20? Quanto que o mercado paga pela essa posição que você ocupa dentro da sua propriedade? Se não fosse você fazendo o que você está fazendo hoje, quanto que você estaria disposto a pagar por esse profissional, né, para conseguir essa mão de obra para você? Quanto que você estaria disposto para isso? Esse é o primeiro ponto, tá? Então, já descobri lá, é o primeiro ponto da precificação. Custo quarto vazio. Sem custo quarto vazio, cara, é o mesmo que você navegar numa estrada sem GPS, sem mapa. Você está cego. Você está cego. E quem é meus alunos, quem me acompanha aqui, isso é inadmissível. Aqui ninguém copia. Aqui a gente entende, modela, mas a gente sabe as nossas estratégias. Copiar, não. Copiar deixa para os outros aí, que ensinam aí em outros perfis. Mas aqui ninguém copia ninguém, não. Segundo ponto. Quem são as pessoas que eu atendo? O hóspede-alvo. Por quê? Porque quando eu conheço as pessoas que eu atendo, eu sei preparar o produto. E por que eu estou falando de preparação do produto? Porque a preparação de produto, ele vai impactar diretamente nas minhas margens. Quanto mais requintado é o produto, mais minhas margens vão cair, se meus preços não subirem proporcionalmente. Então, eu tenho que entender quem é o meu hóspede-alvo para saber qual é o poder aquisitivo que ele pode pagar pelo que eu estou oferecendo. Então, eu tenho que saber se o meu hóspede ele é sensível a preço, não, se é um hóspede que está buscando um lugar mais bacana, então ele está disposto a pagar um ticket mais caro, porque eu tenho alunos que têm propriedades mais simples e eu tenho alunos que têm propriedades mais caras. Eu tenho alunos que têm diárias muito mais altas e diárias muito mais baixas também. Então, o meu hóspede-alvo, por que eu tenho que conhecer ele? Porque eu vou preparar o meu produto. E quando eu preparar meu produto, eu tenho que conhecer as minhas margens. Terceiro ponto. Posicionamento e proposta de valor. O que é isso, Lagreca? Cara, se eu sei meu hóspede-alvo, eu tenho que me posicionar na frente dele. E o meu posicionamento também está muito atrelado ao preço que eu cobro. Preste atenção, eu estava lendo um livro, cara, o nome do livro chama-se Previsivelmente Racional. O nome do sobrenome do cara eu não sei, eu sei que o primeiro nome chama-se Dan. Dan ou Dan, né? Dan Ariely, acho que é Dan Ariely. E o nome do livro chama-se assim. E ele fala assim, por que uma aspirina mais cara faz mais efeito do que uma aspirina mais barata? Essa é a comparação do livro, né? São atitudes irracionais que a gente toma. Porque as pessoas costumam a ter uma percepção de valor maior quando o preço é mais caro. Mas desde que o produto também seja trabalhado ao entorno disso. Não é só tipo, eu tenho um meio de hospedagem simples, qualquer, e vou subir o preço. E aí, por conta disso, eu vou cobrar mais caro, a percepção de valor vai ser maior. Não, não é assim que funciona. Mas só para você entender que quando você tem um produto que você atende um hóspede de um ticket mais alto, se você cobrar muito barato, ele não enxerga valor. Então, você cobra mais caro para aumentar a percepção de valor dele, porque é aquele seu nicho. Agora, obviamente, se você atende um hóspede que é um perfil mais baixo, não faz sentido eu cobrar caro porque eu não vou vender. Beleza? E isso está diretamente ligado ao meu posicionamento e à minha proposta de valor, que é a minha mensagem, é a minha linguagem, é como que eu falo. Isso é importante. Quarto ponto. Entenda que todas as cidades que eu chamo de destinos, né, foi assim que eu aprendi na época que eu trabalhava no Booking, ninguém chama cidade, são os destinos. Todos os destinos, eles sofrem com sazonalidade. Existem as diferentes épocas do ano, alta e baixa. Todo mundo tem isso. Claro que tem destinos que sofrem menos, que são menos sazonais. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que são grandes capitais. Mas, por exemplo, destinos de praia tem a sua sazonalidade. Destinos de serra tem a sua sazonalidade. Então, você entender isso também faz parte da sua precificação. Próximo ponto. Trabalhar preços diferentes durante a semana e no final de semana. Eu tenho que entender esses dois pontos. Tem muita gente que fala assim, eu não vendo dia de semana. Tá, mas tu tem preço diferente? Não tenho não. Então peraí. Se a demanda boa tá no final de semana, por que você trabalha o mesmo preço no dia de semana? Sabe? Então, meu final de semana, eu vendo todos.
mas dia de semana não vende. E o preço? Ah, é o mesmo. Porra, como que é o mesmo? Não faz sentido isso? Não faz sentido. Então, você entender isso também. Próximo ponto. Mercado. Ou seja, oferta versus demanda. Tudo que tem oferta abundante, os preços costumam cair. É óbvio, as pessoas gostam de quê? De escassez. Quanto mais escasso, quanto mais difícil, mais caro os preços sobem. Então, se eu estou no mercado que o meu produto é muito parecido com o do mercado, da concorrência, então eu sei que a minha oferta briga diretamente com a demanda. Então, eu tenho que entender isso. A demanda está alta ou está baixa? Pô, Lagre, como é que eu sei da demanda? Cara, eu fiz até uma live recente sobre isso. O jeito mais raiz de fazer, né? Vamos para o jeito raiz. Eu posso olhar os bares, os restaurantes, os pontos turísticos, conversar com o pessoal que trabalha com receptivo, que leva as pessoas para os passeios. Uma série de fatores você pode fazer para você descobrir isso. Ah, e qual é o jeito mais profissional? Tem softwares para isso. Tem o AirDNA, muitos anfitriões usam, né? Usam, deveriam usar. Tem o Price Labs, tem um outro aplicativo, se eu não me engano, chamado Transparency, se eu não me engano, esse eu nunca usei, eu já ouvi falar, mas eu nunca usei. Mas são aplicativos que falam sobre a demanda, que eles dizem sobre a demanda. Então eu vou entender um pouco sobre isso para saber, pô, se a demanda está baixa, não tem como trabalhar preço alto. Não tem como, a não ser que você tenha uma tremenda de uma lista de hóspedes. Mas aí é tema para uma outra live, não é para a gente falar sobre isso agora. Mas entender isso, demanda está baixa, preço acompanha. Demanda está alta, o preço sobe. Próximo ponto. Eu preciso entender na minha precificação quais são as taxas que incidem nas minhas vendas. Por quê? Se eu vendo através do canal direto, eu não pago comissão. Eu só pago imposto. Né? Teoricamente, você deveria pagar. Preste atenção, porque cuidado que o fisco tem 5 anos para cobrar, tá? Tu não paga hoje, daqui a 5 anos a conta pode chegar. Então, eu tenho imposto para pagar. E se eu recebo cartão de crédito, né? Porque o pessoal do Airbnb tem um amor platônico pelo Airbnb, que só a plataforma cobra e ele só vende por lá. Mas se você não tem esse amor platônico e você é um cara estratégico, que já aprendeu um pouco mais com as minhas lives sobre os 9 pilares e você distribui os seus preços e você trabalha, você sabe que tem a taxa do cartão de crédito também. Então seria imposto e cartão. E se for as vendas indiretas, Lagreca, eu tenho que computar o quê? A comissão, eu tenho que computar os descontos, né? Seja uma compra antecipada, uma compra de última hora, uma tarifa de celular, o jeito eu tenho que computar isso. Eu tenho que computar os impostos que eu pago e eu tenho que computar também o cartão de crédito. São essas taxas. Então você tem que entender, porque quem compra direto tem um preço completamente diferente de quem compra pelo canal indireto. Por quê? Porque eu estou pagando comissão, estou pagando desconto, estou pagando várias outras coisas. Beleza? Próximo ponto. Eu preciso, depois de tudo isso, agora a gente vai chegar numa parte que eu falei anteriormente, eu preciso saber o preço praticado pelos meus concorrentes. Mas quando eu vou ver o preço dos concorrentes, eu já fiz toda a minha análise. E agora eu vou olhar para eles, eu não vou copiá-los. Vou entender como é que está o movimento. Por quê? Porque eu não posso simplesmente fechar meus olhos e dizer assim, meu preço é esse e acabou, e se vire. Não é, isso é loucura. Isso é loucura. Todo mundo tem concorrente. Às vezes uns são mais fortes, os concorrentes às vezes são mais fracos. Mas todo mundo tem concorrente. E aí o primeiro ponto que eu tenho que entender, eu tenho que olhar os meus concorrentes diretos, ou seja, pera com pera, maçã com maçã, laranja com laranja. Eu tenho que entender esses caras. E eu também tenho que entender os meus concorrentes indiretos. Aí você, cara, indiretos, Lagreca? Por que indireto? Preste atenção que se existir um hotel na tua região, um hotel, que esse hotel seja 5 estrelas, a diária dele normal custa R$ 1.500. Mas por algum motivo, falta de caixa, baixa demanda, e ele tem, sei lá, 200 quartos, ele vai pegar a diária dele que custa 1.500 e ele vai botar 50% abaixo. Pá, vai botar para 700. Aí tu tem a tua casa de temporada, o teu apartamento, aquela tua pousadinha de charme. Claro que eu sei que são públicos diferentes, mas e cobra ali mais ou menos uns R$ 500 na diária, 450. Aí esse resortzão, né, com tudo incluso, bonitão, tá cobrando 750, metade do preço que ele cobrava, era 1.500. E aí, o que é que esse cara faz? Esse cara tá apertando o mercado todo. Ele aperta o mercado todo. Claro, porque agora mudou a percepção de valor. Vamos traduzir para um outro segmento? Vamos para um outro segmento que me veio aqui na cabeça? Vamos supor
que hoje, né, vocês veem que preço de carro, cara, eu sempre trabalhei com carro, né, eu sou apaixonado por carro, eu fui criado no ramo de carro. Hoje, carro, você vai comprar um Onix hoje, né? Minha mulher ainda é desse segmento, né? Então, você vai comprar um Onix hoje? Um Onix aí, 80, 90 mil conto. Um Onix, um carro de entrada da Chevrolet, custa aí uns 80, 90 mil reais. Aí uma BMW hoje, que eu já trabalhei na BMW, naquela época eu já cheguei a vender BMW por 140 mil. Eu já vendi BMW por 140 mil. Hoje, uma BMW, 250 mil. 250. Por quê? Porque, obviamente, são produtos que são dolarizados. Eles seguem, eles acompanham a cotação do dólar. É óbvio, né? Produto importado, as peças são importadas, ele acompanha. Mas vamos supor que deu uma louca e a BMW baixou os preços dele e voltaram aos preços de antigamente, os preços lá de 2017. Uma BMW custa agora 140 mil reais de novo. 140 mil. Aí você acha que o Onix vai ter condição de ser vendido por 90? Por quê? Porque o topo da cadeia baixou o preço e ele começa a enforcar todo mundo. A mesma coisa acontece na hotelaria. Quando propriedades muito superiores baixam o preço, eles abaixam e apertam, espremem toda a cadeia. Então, aquele cara que cobrava 200 na diária, não pode mais cobrar 200, vai ter que cobrar 150. Aquele que cobrava 150, não cobra mais 150, vai cobrar 120, 100. Por quê? Porque o grandão vai baixando. É assim que funciona. Então, por isso que eu falo que quando você entende o custo do seu quarto vazio, sabe quanto o seu hóspede está disposto a pagar, sabe o seu posicionamento, sua proposta de valor, que são seus benefícios, não são suas características, você entende as diferentes épocas do ano, a sazonalidade, você trabalha preços diferentes dia de semana e final de semana, você entende o mercado, oferta versus demanda, você está acompanhando, você está atento, seja da forma crua, seja da forma mais tecnológica. Você entende também sobre as taxas que incidem nos canais de vendas indiretos, para você trabalhar um preço diferente no seu canal direto. Você entende o preço praticado pelos canais diretos, né, pelos concorrentes diretos e pelos concorrentes indiretos. Você entende isso também. Isso é importante, que aí você já tem uma noção melhor. Então, isso já começa a te trazer uma base de precificação. Isso já começa a te trazer uma base. O próximo passo é o quê? O teu objetivo. Porque o teu preço está ligado também ao teu objetivo. Por quê? Qual é o seu objetivo no seu meio de hospedagem? Você quer vender um ticket alto? Aí você, cara, eu não quero muita gente entrando e saindo, não. Eu quero vender um ticket alto, com menos gente entrando e saindo, né? Às vezes diárias mais longas. Então é isso que eu quero, mas nem sempre isso é possível, porque isso depende do teu meio de hospedagem, depende do destino também, porque um destino que não tem nada para fazer, ninguém vai passar 5 dias no destino assim. Entende? Tem lugares que as pessoas com 2, 3 dias já conheceram tudo. Então, você entender qual é o seu objetivo. Você quer ganhar no ticket alto, com pouca rotatividade, ou você dizer, cara, eu não tenho muitos diferenciais, não. Eu quero ganhar um ticket mais baixo, mas eu quero mais rotatividade, eu quero mais receita entrando. Que é aqui que eu utilizo aqui nesse hotel. Nesse hotel aqui, a estratégia é essa. Eu não ganho no ticket, eu ganho no volume. É o volume que me faz ganhar aqui. Então, cada um vai ter que escolher a sua estratégia. Mas por quê? Cada um tem um produto diferente. Esse é o ponto. E aí você entende que agora eu vou numa parte um pouco mais funda. Agora eu vou entrar num quesito um pouco mais fundo. Tá? Às vezes eu nem gosto de ir em partes muito técnicas assim, porque eu não sei qual é o nível de conhecimento de todo mundo que está aqui dentro da live. E às vezes, se eu entro numa parte muito técnica, as pessoas podem ficar com medo. As pessoas às vezes se assustam. Mas, cara, eu estou aqui para entregar conteúdo bom. Eu não estou aqui para ficar de mimimi, eu não estou aqui para ficar ganhando, arrancando elogios. Eu estou aqui para fazer você triplicar reservas. Esse é o meu objetivo. Por falar nisso, quem estiver aqui na live e ainda não se inscreveu, aqui embaixo do YouTube, se inscreva no evento. Quem está me vendo no Instagram, aqui em cima, se inscreva no evento. Quem está me vendo no Facebook, aqui embaixo também, tá? Estamos sendo transmitidos por 3 plataformas simultaneamente. Um detalhe agora, vamos um pouquinho mais fundo. Todo preço, ele tem que ser um preço dinâmico. Não existe preço estático. Então, vocês sabem que o próprio Airbnb, ele tem um preço inteligente. A Booking, ela tem um programa Gênios, que tem um preço dinâmico também. Cada plataforma, ela tem os seus artifícios. Só que eu, particularmente, eu não gosto. Eu não entrego o poder da minha empresa na mão de uma plataforma. Por quê? Pensa comigo. É mais fácil vender uma diária cara ou vender uma diária barata? O que é mais fácil? É mais fácil eu vender uma diária de R$700 ou eu vender uma diária de 300?
Muito mais fácil eu vender uma diária de 300. É óbvio. É muito mais fácil. Então, no momento que eu entrego o poder da minha empresa, o coração da minha empresa, o oxigênio da minha empresa na mão de uma plataforma que ganha comissão, que não sabe qual é meu custo por quarto vazio, que não sabe qual é a minha estratégia, é como se eu entregasse o destino da minha empresa na mão da plataforma. Tipo assim, só vai, faz o que tu achar que é. Isso aí não é delegação. Isso, o nome disso chama-se abdicação. Você está abdicando do controle da sua propriedade porque você não quer ter esse trabalho, então você não delega. Delegar é quando eu entendo a estratégia, monto e passo para uma pessoa essa tarefa. Abdicar é quando eu não entendo da tarefa e tipo assim, essa porra, que negócio chato. Não quero isso aí não. Vai, faz aí para mim, vende que eu quero. É isso. Então não abdique. Você precisa delegar, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, todos os preços de qualquer plataforma, de onde que você trabalhe, você precisa entender que seus preços são dinâmicos. Você não vive no mundo estático. O mundo é dinâmico. Então, diante de tudo isso que eu falei anteriormente, você tem que entender. Então, para que o preço dinâmico funcione, para que a tarifa dinâmica funcione, que isso é mais conhecido no meio da hotelaria, quem é de hotel e pousada que esteja me assistindo aqui, né, vai saber do que eu estou falando, sobre a flutuação tarifária, que tem um termo mais técnico, chama-se Revenue Management, ou seja, gerenciamento de receita. Quem é da hotelaria de pousada sabe do que eu estou falando. Quem é anfitrião, eu estou explicando para que todo mundo fique na mesma página, tá? Eu não vou avançar muito, para vocês entenderem. Então, o preço dinâmico, que é igual à tarifa dinâmica, nada mais é do que uma flutuação tarifária, que é um termo técnico chamado Revenue Management. E para que serve isso, Lagreca? O Revenue Management é para você tentar vender mais diárias pelo melhor preço. Basicamente isso. É uma estratégia disso, tá? Mas para que isso funcione, você precisa ter monitoramento, um acompanhamento disso. Por quê? Porque os seus preços, eles flutuam de acordo com a sua ocupação. Então, por exemplo, se eu sou um anfitrião, tenho 30 dias para vender. Se eu já vendi 20 dias, 21 dias, já estou com 70% de ocupação no verão, não faz sentido nenhum eu vender o meu preço pelo preço quando eu estava com 10% de ocupação. Então, meu preço tem que subir. Obviamente, eu tenho que entender o destino, o seu produto. Eu estou falando aqui de forma muito superficial, tá? Não estou entrando nos detalhes. Cada um é cada um. Não é uma receita de bolo. O que eu tenho é um método, que é o método da hospedagem educativa, que eu te ensino a triplicar reservas. Mas eu não tenho receita de bolo. Eu não tenho bala de prata. Eu não faço mágica. O que eu sei é método, estratégia, construção. Então, primeiro ponto é o monitoramento. Segundo ponto são os critérios. Que critérios? Como que está a tua taxa de ocupação? Por quê? O conceito de Revenue Management, ele deriva da aviação. A aviação, a American Airlines, na década de 80, ela fazia esse conceito que foi transportado para dentro da hotelaria. Ou seja, quanto mais vazio o avião tá, quanto mais poltronas disponíveis o avião tem, mais barato está a passagem. Quanto mais o avião vai ficando ocupado, quanto mais poltronas vão sendo vendidas, o preço sobe. Tanto é que se você tiver uma viagem marcada e você precisar de um aéreo, consequentemente você deve olhar a sua passagem o quanto antes. Por quê? Porque você sabe que quanto mais antecedência você compra, você pega um preço melhor. Só que na hotelaria as pessoas esquecem disso, né? Muita gente esquece disso. Só que aí também eu não posso misturar o conceito, porque hotel e pousada tem uma estratégia e anfitrião tem outra. Eu não vou entrar nesse mérito, mas só para você entender o que é uma flutuação tarifária. Próximo ponto. Eu também não posso subir meus preços se a minha demanda também não está na mesma velocidade da minha ocupação. Porque às vezes eu posso estar com ocupação muito boa, mas a demanda não está indo no mesmo ritmo. A demanda não anda no mesmo ritmo. E aí, como é que eu vou subir? Se eu subir, eu paro de vender. Aí eu prefiro não subir e eu prefiro ganhar no volume. Eu prefiro ganhar na receita por quarto disponível, no RevPAR, que é o Revenue Per Available Room. Beleza? Próximo ponto. Quero vender melhor, Lagreca. Quero vender mais. Como é que eu faço também, né? Fora tudo isso que você me falou, na precificação. Próximo ponto é em relação à ancoragem de preço. Existe uma ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem é você aumentar a percepção de valor. Como é que eu faço isso? Um exemplo, hotéis e pousadas agora. Vou dar um exemplo para hotéis e pousadas. Hotéis e pousadas, você tem uma categoria standard, padrão, e você tem uma categoria superior, porque o quarto fica em cima, porque o quarto tem uma vista, porque o quarto tem uma televisão maior, porque o quarto tem uma banheira de hidromassagem.
Aí o que é que você faz? Você quer sempre vender o quarto mais caro, óbvio, porque ele traz mais margem de contribuição. Né? Então você quer vender esse quarto. O que é que você faz? O preço do quarto padrão custa 500. Por exemplo, 500. Vamos supor aqui, desculpa, voltando. Vamos supor que eu quero vender esse meu quarto superior por R$1.000. Eu quero vender por 1.000. E esse meu quarto básico, padrão, normalmente ele custa 500. Então eu vendo esse por 500 e o que tem banheira, vista, uma televisão maior, eu vendo por 1.000. Mas, cara, eu quero vender esse mais, eu quero partir para esse. Eu quero que esse tenha menos saída, eu quero vender esse que tem mais margem de contribuição. O que é que eu faço? Eu pego esse preço daqui e jogo mais próximo desse aqui, na ancoragem. Então eu jogo esse quarto aqui para 850. Aí o cara vai dizer, porra, o padrão custa 850. O top custa 1.000. Porra, por causa de 150 conto. Não, pô, tem banheira, vista, televisão. Aí esse aqui termina sendo vendido. Porque você aumenta a percepção de valor simplesmente com ancoragem. Isso é uma das técnicas. Existem outras. Estou dando exemplo de uma. Outra técnica, pacote. Você quer um pacote de Réveillon? Porra, vou fazer um pacote de Réveillon. Beleza, ó. Pacote de Réveillon sem nada desse quarto, um quarto X, né, do meu apartamento, do meu flat, da minha casa temporada, o pacote, ele custa R$5.000. 5.000. Mas se você quiser com a ceia, com tudo, com várias coisas incluso, eu faço tudo isso aí, eu faço por 7.000. Aí o cara, porra, imagina, eu vou pagar 5.000 para não ter nada, ou eu pago 7 com tudo incluso? Com a ceia, com comida, com bebida, com café, com tudo incluso. Entende? Quando você aproxima o preço do pacote que você quer vender junto do preço que você não tem interesse em vender, a percepção de valor aumenta, que nem McDonald's. Você vai comprar um sanduíche da McDonald's, ele custa R$30. Se você quiser o sanduíche com batata e coca, custa 35, 34. Cara, por causa de R$4, 10% a mais só. Ah, pega tudo. Aí tu vai e pega. Porque a McDonald's não tem interesse em vender o sanduíche, ela quer vender o pacote. Porque aquele sanduíche ali em si, ele deveria custar os R$20. Se o sanduíche custasse R$20 e a promoção custasse 35, a promoção ia vender bem menos do que o sanduíche. Muita gente ia preferir o sanduíche. Por isso que ele coloca o preço do sanduíche muito próximo do preço da batata e da coca. Porque ali dá a impressão que você vai dizer, nossa, vem muito mais comida. Então, essa é uma estratégia. Ou você tem acomodações de estilos diferentes, eu sou hotel e pousada. Se eu sou anfitrião ou hotel ou pousada, eu crio pacotes. Ou eu posso incluir serviços acessórios para isso também, para melhorar a minha precificação. Como assim? Eu tenho uma casa temporada. Quero vender. A diária da minha casa, o final de semana, custa R$2.000. R$1.000 na sexta, R$1.000 no sábado. No domingo todo mundo vai embora. Mas olha, eu tenho um pacote aqui. Se você quiser o meu final de semana com kit churrasco incluso, eu fecho para você aí por exemplo, 2.400. 2.400. Aí o cara, porra, um pacote. Quer dizer que se for tudo junto, você bota assim, ó, a minha diária custa 2.000, mas se for o pacote todo junto, eu faço por 2.400. O cara, pô, 2.400, ainda vem kit churrasco, carvão, gelo, cerveja, linguiça, tudo pronto. Pô, por mais R$400, isso tudo que eu ia gastar ia me custar tanto. Aí o cara, então vale a pena mais pegar esse pacote. Aí você termina ganhando, fazendo uma ancoragem, que isso faz você o quê? Se diferenciar dos seus concorrentes. Quando você tem um pacote desse tipo, você se diferencia dos concorrentes. Porque quantos fazem isso? Quase ninguém. Então, isso são algumas formas. E, obviamente, tá, que dentro dessas estratégias existem os tipos de política. Toda precificação ela tem um tipo de política. Por quê? Porque quando eu precifico, eu tenho que atrelar isso a uma forma de pagamento. Né? Ou seja, você vai querer esse pacote, esse preço. Mas você vai pagar como? Cartão? Eu vou pagar taxa. Pix? Eu já não vou pagar a taxa do cartão. É dinheiro? Opa! Já é outra coisa. Ah, eu quero parcelar. O cara, porra, parcelar, o juro do cartão é mais alto, só recebo com 30 dias. Então, aquilo impacta no preço, a negociação do preço. Aquilo impacta. Outro ponto também, pré-pagamento. Pô, o preço que eu estou pedindo, se for um preço muito bom, eu posso cobrar um pré-pagamento. Mas se o preço não for tão bom, pô, eu posso cobrar só 50% do pré-pagamento, eu posso não cobrar. Isso também impacta na escolha do preço. Ou, ao mesmo tempo, as regras de cancelamento. Eu fiz uma aula sobre isso ontem, falando sobre a oferta irresistível. Porque o preço é um dos pilares de uma oferta irresistível, que é preço, produto, experiência, condição de pagamento, políticas e regras da casa e escassez. Então, estou falando hoje de um pilar, estou falando de precificação. E dentro da precificação, inevitavelmente, não tem como a gente não falar de políticas e condições de pagamento. Porque o preço, ele está muito atrelado a isso. Uma coisa é quando eu pago à vista, eu quero um preço bom.
Aí eu vou estar atrelado numa não reembolsável. Outra coisa é quando eu quero pagar parcelado, dar um percentual. Opa, então peraí, então tu não vai pegar um preço melhor, não, tu vai pegar uma outra condição. Então tudo isso vai modificando de acordo com o cenário que eu estou vivendo. Por isso que eu sempre falo que conhecimento não é poder. Conhecimento não é poder. Existem 3 coisas que são importantes que tem que estar em sintonia. Eu tenho que ter o conhecimento, claro que é importante, mas ele não é o poder, porque o conhecimento eu vou poder utilizá-lo no contexto certo. Mas para eu decidir qual conhecimento usar no contexto certo, eu preciso de quê? De princípios, eu preciso de sabedoria. E é isso que é a estratégia que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa para você triplicar suas reservas. Quando você entende os princípios, quando você tem o conhecimento, você consegue aplicar no contexto ideal. Você consegue pegar aquilo ali, cara, o La Greca me ensinou aquilo, o princípio que norteia isso, isso, isso e isso. Agora eu já tenho o princípio. Putz, ganhei o conhecimento junto e agora eu estou vivendo a situação na vida real. O que é que eu devo decidir? E aí os princípios norteiam quais são as ações que você vai tomar dentro daquele contexto. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a precificação tem um outro detalhe que é um dos pilares que eu ensino também dentro do método hospedagem lucrativa, que é exatamente o pilar da diversificação tarifária. A diversificação tarifária, ou seja, quanto mais opções de preço eu ofereço para o meu hóspede, maiores são as chances que eu tenho de trazer ele para dentro da minha hospedagem. Olha quantos assuntos a gente não falou aqui. Eu tenho que me policiar, porque, cara, eu adoro essa parte técnica. Eu adoro essa parte técnica. Eu sou um cara que eu gosto da estratégia embasada. Eu não gosto daquele negocinho, ai, faça isso. Eu gosto por que eu estou fazendo isso? Me explica por que eu estou fazendo isso, infeliz. Me explica. Tem que me dizer o que é. Sabe? Quando eu não vou no médico, por que eu estou tomando isso? Mas o que é que isso vai acontecer? E qual é o efeito colateral disso? E tá aí no longo prazo. Mas eu vou melhorar em quê? E se não acontecer, cara, eu interrogo o cara que o cara fica assim, puta merda, esse cara tá estudando medicina? Não, mas eu quero saber o que tá acontecendo. Eu não sou doido. Não sou doido. Eu tenho a minha cabeça é feita para pensar mesmo. Então eu tenho que saber. Então, olha quantas coisas eu trouxe aqui para vocês. Numa live, olha a tonelada de conteúdo que eu trouxe aqui dentro. Quem tiver com papel e caneta, porra, se fez na live agora, né? Porque o que eu entreguei aqui, nossa. Então, para a gente matar isso aqui em termos de precificação, você entende que todo preço ele é dinâmico. E o preço dinâmico, ele está atrelado a uma diversificação tarifária, que é um dos pilares que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa. O método hospedagem lucrativa, ele envolve o quê? Foto, conteúdo, avaliação, política, disponibilidade, preço, visibilidade, diversificação tarifária e distribuição. Então a gente falou, só que agora a gente falou um pouco de política, a gente falou um pouco de precificação e a gente falou um pouco de diversificação tarifária. Eu falei de 3 pilares dentro de uma única live falando exclusivamente de preço. Obviamente que eu não tenho tempo hábil para ir a fundo em cada um desses detalhes aqui. Eu precisava de muito mais tempo para explicar. Eu tenho que escrever, eu tenho que mostrar, eu tenho que ver se está todo mundo na mesma página, eu tenho que parar a live, só que eu tenho que dar sequência na live. Eu não posso estar aqui interrompendo e pegando dúvida de cada um e respondendo, porque senão eu quebro o ritmo da live. Mas a diversificação tarifária, ela está atrelada à sua precificação, pelo fato da sua precificação ser dinâmica, e ao mesmo tempo também a diversificação tarifária, eu vou explicar, mas olha, eu sei que não é isso, mas a diversificação tarifária, ela faz um papel de revenue management. Ela faz um papel de flutuação tarifária. De flutuação tarifária. Óbvio que eu sei que se tiver alguém aqui que é um revenue management, se tiver alguém aqui dentro dessa live que sabe sobre gestão de receita, eu não estou cometendo um crime, eu estou simplificando. Porque eu sei que um sistema de revenue management, você tem que olhar público, período, canal, dispositivo, tem os clusters, né, que são exatamente os públicos, eu sei, mas eu estou falando de uma forma que eu consiga manter todo mundo na mesma página. Essa é uma forma. Beleza? Então, esses são os pontos. Então, para a gente dar o desfecho na live de agora, o que é que você aprendeu? Você aprendeu a precificar. Você entendeu quais são os conceitos de uma precificação. Custo do quarto vazio. Você entendeu que é importante que você saiba as comissões que você paga, os descontos que você paga nos canais. Você entendeu que é importante que você tem que ter uma diversificação tarifária, porque o seu preço ele é um preço dinâmico, é um preço que flutua, seja feito de forma estratégica, que é o melhor, mas se não for feito, vai atender também, né? Você tem que entender também que dentro do seu preço envolvem-se impostos, principalmente você que é anfitrião, você tem que recolher sua alíquota no Carnê Leão todo mêsinho, você tem que recolher isso,
Você não pode deixar para recolher o seu ponto lá no final, até porque quem é anfitrião sabe que só vai pagar o IR, né? Ou seja, o próprio nome já diz, né? Imposto de renda sobre rendimentos e proventos, né? O IR. Então você sabe que o imposto de renda, você não é obrigado a recolher imposto de renda em cima do condomínio, do IPTU, essas taxas podem ser abatidas, então você só declara o que você ganha, como o próprio nome diz. Então, ó, fica ligado nisso, mês a mês eu tenho que pagar. Hotéis e pousadas, obviamente, tem um simples aí, tem contador que auxiliam vocês, né? Então, eu tenho que saber custo do quarto vazio, as comissões que eu pago, os descontos que incidem, diversificar o meu preço, entender os impostos que eu pago e a taxa de cartão de crédito. Esses são os pontos da live de hoje. Esses foram os pontos. Cara, é o tipo do assunto que eu gosto. Na verdade, eu gosto de todos os assuntos da hotelaria. Porque isso aqui é estratégia pura. Isso aqui é estratégia pura. Óbvio que quando você está num ambiente mais fechado, num ambiente mais seguro, num ambiente com mais calma, próximo de pessoas que pensam como você, que têm vontade de triplicar as reservas, obviamente que tudo fica mais fácil. O ambiente ajuda você a prosperar. Isso é fato. O ambiente ajuda você a prosperar. Mas, se você ainda não se inscreveu, o nosso evento Semana Triplica Suas Reservas vai acontecer entre os dias 29 de novembro ao dia 6 de dezembro. Então, ó, link está aqui em cima, na bio do Instagram. Você que está me vendo no YouTube, no Facebook, aqui embaixo do vídeo tem um link. Corre lá, se inscreve, evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar um método criado por mim, depois de assessorar mais de 1.200 meios de hospedagem, que é capaz de triplicar as tuas reservas. Então, ó, não deixa de se inscrever, daqui a pouco está se aproximando. Encerramos a nossa 10ª live hoje, né? Ou seja, teremos mais 16 lives pela frente ainda, com conteúdo pedrada. Aqui não tem conteúdo mais ou menos, não. É conteúdo denso. Você quer triplicar reserva? Você quer aprender? Você quer jogar jogo de gente grande? Eu vou te ensinar. Agora, se você quiser ficar fazendo jogo, homestage, ai, melhore sua foto, ai, não sei o quê, ai, o anfitrião, o hóspede encheu o meu saco. Não, isso aí não é comigo. Eu sei vender, meu. Eu sei o que é vender, eu sei o que é estratégia de gente grande. Agora, ficar de mimimi, isso aí eu desconheço. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o meu perfil. Muito obrigado por todo mundo que gosta, que acompanha o meu conteúdo. Saiba que eu sou muito grato pelo tempo de vocês. Eu aprecio muito e respeito muito essa disponibilidade que vocês têm em estar assistindo meus conteúdos e quererem melhorar. Contem comigo, vamos para cima. E às 15 horas a gente tem a nossa segunda live do dia. Beleza? Fiquem com Deus e até às 15 horas. Fui!